Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube. O vídeo de hoje é um vídeo que eu não tinha pensado muito em fazer, mas agora que eu tô com a turma 3 aberta, eu vi que seria uma oportunidade boa de explicar melhor como é que funciona a minha mentoria jurídica para concursos públicos, focada no cargo de analista e técnico de tribunais. Se você não sabe que eu tenho essa mentoria, é porque eu nunca falei sobre isso aqui no Instagram, talvez no YouTube, e talvez você só me acompanhe por aqui. Mas lá no Instagram eu divulgo sempre quando tem turma aberta, então fica de olho lá, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque sempre surgem dúvidas toda vez que eu abro uma turma. Ou então, mesmo que eu não esteja com turma aberta, a pessoa chega no meu perfil e aí ela encontra nos meus destaques e nas minhas publicações que eu faço esse tipo de serviço e surgem as mesmas dúvidas. Então esse vídeo vai ficar salvo aqui e toda vez que alguém me perguntar eu vou mandar esse link para a pessoa. Então, a minha mentoria, ela é bem completa. Então pode ser que esse vídeo fique longo, né, como todos os outros vídeos do meu canal, mas eu quero explicar tudo bem direitinho, porque eu sei que só lendo no meu site, né, que eu deixei no fundo pra vocês verem, só lendo às vezes é difícil de compreender realmente como acontece na prática, tá bom? Então, já de início eu falo que todas as informações estão no meu site. Em todos os meus vídeos eu deixo o link do meu site aqui, que é catarineposta.com. Inclusive, é nesse site também que eu disponibilizo alguns materiais gratuitos. E tudo isso, gente, eu divulgo na minha conta no Instagram. Então, se você quiser ficar por dentro de quais materiais gratuitos são esses, de todas essas outras informações, é só me seguir por lá. E eu não vou adentrar muito aqui nesse vídeo sobre como que eu criei, de onde surgiu a ideia, porque eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre conciliar essa vida de concurseira, servidora e empresária agora, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Hoje eu vou explicar realmente como é que funciona a mentoria. Então vamos lá. Você decidiu comprar a mentoria. Eu vou começar por aí, vou dividir em partes esse vídeo. Você decidiu comprar a mentoria. E aí você adquiriu, escolheu a sua forma de pagamento. Atualmente, a gente está com duas plataformas de pagamento, que é a PagSeguro e o PayPal. São super confiáveis. Vocês podem ver nas diretrizes da plataforma, que são os seus dados de cartão ou qualquer outro tipo de informação, é super confiável. O site, então, ele só serve mais para veicular essas informações, deixar mais claro para vocês. Mas as plataformas de pagamento são essas. Atualmente ela está no valor de R$650 e esse valor pode ser dividido em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito ou pode ser uma vez no boleto bancário. Então vamos lá, você entrou lá no site, leu as informações e comprou a mentoria. Depois da confirmação do seu pagamento, que é feito por essas duas plataformas, seja qual for a que você escolha, você vai receber um e-mail. Esse e-mail é automático. Nesse e-mail você vai receber um arquivo zipado. Nesse arquivo zipado tem 2 arquivos. Um em PDF, que é o seu arquivo de boas-vindas da turma 3 da mentoria, ou da turma que você esteja assistindo esse vídeo agora. E também tem um arquivo em Word, que é o formulário. Nesse formulário você vai preencher e vai enviar pro e-mail que tá lá no formulário pra gente. E aí a gente vai te conhecer melhor e tudo, e futuramente esse formulário vai ser uma das bases para a nossa reunião por Skype. Mas antes disso ela serve para que a gente tenha os seus dados para colocar no material. E o primeiro material que você recebe é o manual do aluno. O manual do aluno foi um arquivo que eu construí, no qual eu explico detalhadamente como funciona a mentoria e eu também explico como eu cheguei no método da mentoria, porque a minha ideia é que vocês entendam todo o processo, né? Participem dele, sejam ativos no processo de aprendizado. E aí eu expliquei tudo aqui. É um arquivo de 50 páginas, no qual eu explico mesmo como é que funciona, ó. Entendendo o cronograma, eu explico aqui
dou um exemplo de como que o cronograma funciona, como deve ser feita a leitura do material. Então eu trago até tipos de marcadores que são muito bons no mercado. Eu explico como é que devem ser feitos os grifos, porque os grifos são a parte muito importante da nossa revisão. Então é importante tentar aprender a grifar. Eu explico como são feitas as revisões. E assim, eu acho que quando eu fiz a pesquisa lá no meu Instagram, era uma das coisas que mais as pessoas têm dificuldade, é de como organizar as revisões. Então eu explico aqui, eu mostro direitinho onde é que tá o controle de revisões e tudo mais. Como deve ser feito o estudo da lei seca, então eu mostro que o meu material já vem indicado à lei seca. Como deve ser feitas as questões. Para as questões, assim, atualmente eu opto pelo envio dos links no site do Que Concurso. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com o Que Concurso nem nada, mas por vários motivos que eu vou explicar mais à frente, essa para mim é a melhor plataforma atualmente. Caderno de revisão, esse é um material assim que é a parte que eu tenho mais apego, porque foi uma coisa que eu fiz, eu botei na prática, né? Aliás, tudo que eu explico aqui eu boto na prática. O caderno de revisão é uma coisa que eu criei, né? Se diferencia do caderno de erros, e eu explico tudo aqui sobre como montá-lo, como manter atualizado, etc. Eu também explico sobre as videoaulas do YouTube, porque eu mando o link das videoaulas do YouTube. E aqui a gente chega na parte do edital base. Eu fiz a análise de 3 editais para chegar no edital base. O que é o edital base? É o edital que a gente vai ver na mentoria durante as 12 semanas. Os editais que eu analisei para chegar nesse edital base, para as 2 carreiras de técnica e analista, foram os editais do TJ Roraima 2012, do TJ-DFT de 2015, do TRF1 de 2017 e do MPU de 2018. Por enquanto foram só esses 4 editais, todos da banca CESP. Para as próximas turmas eu pretendo ampliar isso, mas até o fim de 2019 foram esses que foram analisados. E assim, eu tentei ser o mais abrangente possível. Então, apesar de eu ter utilizado esses editais, eu criei um edital a partir deles. Então, não fiquei limitada a alguns assuntos que eles, por exemplo, não cobraram. Então, por exemplo, para o TJ Roraima não foi cobrada a disciplina de processo civil nem de processo penal, as quais estão na mentoria. E também não foi cobrada a disciplina de direito das pessoas com deficiência, que é uma certeza de todo edital de tribunal por causa da resolução do CNJ. Então, eu fiz essa construção a partir daí e cheguei nesse edital base. E aí, que no manual do aluno tem esse edital base todo esmiuçado por disciplina e por cargo. É uma parte bem extensa do manual do aluno, mas é importante eu achei importante que o aluno tivesse acesso a esse tipo de coisa, justamente porque eu falei para vocês que eu quero que ele participe ativamente de todo o processo de construção do aprendizado. Tem também, e depois tem uns gráficos por assunto. Eu dividi, nessa última parte é bem focado na banca CESP, porque eu quis colocar esses gráficos para que numa futura revisão o aluno tenha acesso ao que é mais cobrado pela banca. Então, de todas as disciplinas, tem bem explicadinho sobre quais são os assuntos mais cobrados, em formato de gráfico. Esses últimos gráficos, eles não foram utilizados para a gente ver assunto X e deixar de ver assunto Y, não. Tudo a gente estuda, mas existem algumas matérias que você deve dar um pouco mais de atenção pela reincidência em provas, isso é óbvio. Então é para isso que esse edital serve, para revisões futuras. E aí você recebe esse manual, eu te dou um bom período para que você faça a leitura dele, principalmente quem compra logo nos primeiros dias
de turma, recebe ele com mais antecedência e pode lê-lo com mais calma. A minha orientação é que você faça a leitura com bastante atenção e anote as dúvidas ao lado, porque essas dúvidas vão ser a base para a nossa reunião por Skype. Então você leu, aí eu entro em contato com você pelo WhatsApp para a gente marcar um horário e um dia para a reunião por Skype. A reunião por Skype, ela tem duração de até 1 hora e ela serve justamente para você tirar as dúvidas acerca do método da mentoria e também para que você possa ter uma conversa mais próxima comigo, para que você consiga adaptar alguma coisa do cronograma para sua realidade. Por exemplo, Catarine, eu tenho o dia todo para estudar. Eu já tenho as suas informações no formulário, então eu posso te dar um direcionamento X. Eu posso falar, não, então você deve focar em fortalecer esses pontos. Aí você tem essa oportunidade, a parte, definitivamente a melhor parte da mentoria, que é onde eu converso com vocês compartilham um pouco da história, eu conto a minha experiência em algum assunto que vocês tenham dúvida, vocês podem tirar as dúvidas, enfim, é bem livre, por isso que eu dou um tempo bom de 1 hora, né? Não é só para tirar as dúvidas do manual. O foco principal é esse, porque você já vai iniciar o cronograma e eu quero que vocês iniciem sem as dúvidas, sem ter dúvidas de como que vai funcionar. Então, a gente tem essa reunião por Skype. E aí, o próximo passo é você receber os materiais por e-mail. Como é que funciona a mentoria nesse aspecto? Você vai receber todo domingo, você vai receber o cronograma, que é aquela tabelinha em si, com seus horários direitinho, que você deve fazer naquele dia, de todos os dias da semana. E no cronograma também tem o link para as questões. A ideia é que toda semana você faça 50 questões, certo ou errado, de cada assunto que você estudou. Nós estudamos 6 disciplinas por semana, então fica na média de 300 questões por semana da banca CESP ou de outra banca. Eu recomendo que no mesmo tempo de 1 hora que você faça 50 questões da banca CESP, você faça entre 25 a 30 questões de múltipla escolha de bancas como o FCC e FGV. Porque, são mais itens para analisar, então em tese, você consegue fazer menos questões nesse tempo. Se você conseguir fazer mais, também é recomendado sempre fazer mais questões. Mas, no mínimo, 300 questões da banca CESP. Assim, às vezes a gente passa um pouco, eu passo um pouco, porque eu acho importante, às vezes a gente fica com 55, 60, e tem assuntos que ficam aquém, porque realmente não tem. Acontece isso, mesmo selecionando até o ano de 2014, por exemplo, que é um ano que eu acho bom fazer questões, às vezes não tem 50 questões daquele assunto. Então, a gente fica um pouco preso a isso. Então, você recebe esse cronograma, que é um PDF onde tem a tabelinha, o link das questões e o link das videoaulas. Essas videoaulas eu seleciono no YouTube. Então, se você estudou em Constitucional, eficácia das normas constitucionais, com certeza vai ter um link de uma aula do YouTube de eficácia de normas constitucionais. Essas videoaulas, elas não entram nas horas propostas pelo cronograma, que são 4 horas líquidas. E o que são horas líquidas? São horas efetivamente estudadas. Isso foi estimado por mim, eu fiz uma pesquisa com as pessoas e vi que a média de páginas que eu estava propondo, que são 15 páginas por disciplina, por PDF, que você recebe, dá para fazer em 1 hora. Então eu fiz essa média, a quantidade de questões e a quantidade de leitura de artigos de lei. Tudo vem no cronograma e eu estimei que fossem 4 horas líquidas. Eu não consegui ficar aquém disso, vendo o tanto de conteúdo que a gente vê durante as 12 semanas, mas eu também não quis passar porque eu não queria que pessoas que trabalham 8 horas por dia
não pudessem participar. Eu acho que 4 horas líquidas diárias de estudo é uma quantidade excelente, excelente mesmo. E então eu quis ficar nessa margem. E quem tem mais horas por dia para estudar pode fazer uso das videoaulas e assisti-las todas durante as 12 semanas, mas a ideia é que elas sirvam mais como um apoio. Então, se você não entendeu muito bem o assunto, ou se você não foi bem nas questões, às vezes você precisa de um reforço que uma videoaula, só uma videoaula pode te oferecer. Então, a ideia das videoaulas é isso. Então, você recebe esse cronograma com a tabelinha das horas, com o link das questões, né, do site que é concurso, e com o link das videoaulas. Então, você não se, essa parte de organização, de planejamento, de estudo de como que você vai programar as suas revisões, você não precisa se preocupar durante essas 12 semanas, porque tá tudo ali. Então, esse conforto, né, essa retirada dessa carga mental que a gente chama, né, que é esse peso de ter essa responsabilidade de se organizar, você já não tem. Então, todo domingo, durante as 12 semanas, você vai receber esse cronograma com os respectivos materiais. E aí, os materiais, que são os PDFs de cada disciplina, né, mais ou menos as disciplinas grandes ficam com 12 PDFs de 15 páginas e as menores ficam com 4, 2, então fica nessa média aí. E dá tudo pra gente ver nas 12 semanas, tá? Tudo encaixadinho direitinho você recebe. Os PDFs, eles foram feitos por mim durante os meus estudos e eu aperfeiçoei eles para que fosse um produto comercializado dentro da mentoria. Então, por isso que eu não os vendo fora, porque eles não fazem sentido fora da mentoria. Eu teria que fazer um produto à parte para poder comercializá-los fora, que é uma dúvida que eu sempre recebo. Então, eles foram construídos para isso, eles foram focados nos cargos de analista e técnico de tribunais, né? Eu fiz muitas questões de técnico e analista de tribunais para ter essa consciência mesmo do que eu precisaria colocar em cada material. Essa é a vantagem de ter um material assim, focado na carreira que você quer. Você não precisa escolher os assuntos que você precisa estudar. Se tá ali é porque faz parte do edital da sua carreira, com eventuais exceções, obviamente. Então, esses materiais foram feitos por mim e eu prezei por vários aspectos na hora da construção desse material. E o primeiro aspecto que eu levei em consideração na hora de construir esse material foi a objetividade. O que é isso? É condensar as principais informações para a carreira a partir dos melhores materiais do mercado. Então, para isso, eu utilizei livros, eu utilizei o meu próprio material pessoal de questões, né? Que eu fiz a partir dos comentários do Que Concurso, dos professores do Que Concurso, das videoaulas que eu já fiz, né? Se você não sabe, eu já fiz um curso de magistratura estadual no CP Iures. Além disso, para trazer mais objetividade ainda para o material, eu utilizei muitas tabelas. Em todos os assuntos que eu poderia encaixar uma tabela, eu fiz a tabela. E esquemas mesmo. Outro aspecto que eu prezei, e isso assim foi de extrema importância para mim, foi o layout clean. Porque para mim não existe nada pior do que você comprar um material e ele ser extremamente poluído. Com muitas cores fortes, que até na hora de imprimir fica ruim. Ser poluído, sabe? Dificulta até no aprendizado. Com relação a isso, uma outra coisa que eu prezei foi que o material não tivesse grifos. Eu sei que parece óbvio, porque o grifo é pessoal de cada um. A informação que eu considerar importante para grifar pode ser uma que você não considere e vice-versa. Mas eu já peguei diversos materiais que vinham grifados. E eu não entendo como é que se comercializam materiais que já são grifados. Não entendo mesmo. Então, todo esse layout clean faz parte disso. As escolhas das cores. Eu prezei por utilizar tudo preto e cinza,
porque eu sei que nem todo mundo tem acesso à impressora colorida. E a outra cor que eu utilizei foi azul, que na impressão também não aparece. E até a escolha da minha logo também fez parte disso, porque eu queria que ela fosse só uma logo pequena lá em cima no material. Eu já vi cursinhos que fazem uma logo que pega a borda toda do material, enfim, coisas muito grosseiras que atrapalham na hora do aprendizado, eu sei disso. Outra coisa que eu prezei foi a quantidade de páginas por PDF. Eu já fiz parte de vários grupos de concurseiro e de vez em quando a pessoa comentava, né, que começava o curso empolgada e de repente ela ficava muito estressada porque a quantidade de páginas propostas para a leitura diária era absurda. Tipo 70, 80 páginas, 100 páginas. E isso não é uma quantidade absurda para você ler num dia, mas todos os dias você ter que ler 70, 80 páginas e tentar conciliar isso ainda com a revisão desse material. Imagina quanto tempo você não ia levar para rever um material de 80 páginas. E conciliar com a resolução de questões, com a leitura de lei seca, realmente fica inviável. Então foi uma coisa que eu prezei, foi a quantidade de páginas ficar na média de 15 páginas por PDF. Às vezes passa um pouco disso, porque outra coisa que eu prezei foi não quebrar os assuntos no meio. Então, por exemplo, se eu comecei competências no processo civil nesse PDF, eu quero terminar nesse PDF. Eu acho que durante as 12 semanas, os 12 materiais de cada disciplina, eu tive, sei lá, 3 exceções. Uma delas que eu lembro foi o artigo 5º da Constituição, porque realmente cada direito ali, cada direito individual precisa de uma explicação mais profunda. Então eu achei que era melhor eu quebrar esse material e explicar direitinho, trazer os informativos, do que ficar um PDF muito grande, ou tentar resumir para caber num PDF. Mas mesmo assim, não houve uma quebra de raciocínio muito grande, porque eu acho isso horrível, quebrar o raciocínio ali no meio. Então eu tive que conciliar esses dois aspectos, uma quantidade razoável de páginas e não quebrar os assuntos no meio, não quebrar o raciocínio que você já está desenvolvendo ali. Bom, outro aspecto que eu prezei foi que no início de cada material tem um quadradinho no qual eu boto quais são os assuntos que você vai ver ali. Porque foi uma coisa que eu senti muita falta nos meus estudos do curso do Mais 18 do CP URIS, porque eu não tinha isso. Então, eu sentia falta até na hora de localizar esses conteúdos, fica mais fácil. E você já ter essa visão geral do conteúdo já te traz um pouco mais de... já fica mais fácil você ter acesso a esse conteúdo. Além de auxiliar no controle do que já foi estudado, do que falta estudar. Do mesmo modo que eu coloco ali em cima os assuntos que você vai estudar, logo abaixo eu coloco os artigos referentes a esse assunto. Também foi outra coisa que eu identifiquei que faltou no Mais 18 do CP URIS, porque assim, os PDFs eram excelentes, mas eu sentia falta dessas dois detalhes que fazem diferença na hora de você se organizar. Então, às vezes eu tinha que ler o PDF inteiro e tentar identificar quais foram os artigos de lei que foram abordados naqueles tópicos. E quanto a isso, você não vai se preocupar. Então, na hora que você entrar lá no seu cronograma, na sua tabelinha, e tiver lei seca, processo civil da aula 1, você vai ver quais são os artigos que você vai ler. Você não vai ter que descobrir quais são esses artigos. Outra coisa que eu prezei, que é uma coisa assim, que desde quando eu estudava pro vestibular, e na faculdade principalmente, eu sentia muita falta, é ter tópicos orgânicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o meu título é 1, o meu próximo título tem que ser 2. E se meu subtítulo é A, os próximos subtítulos têm que ser B, C, D. Eu sei que você pode estar achando que isso é óbvio e que é lógico, mas eu já peguei muitos materiais que não respeitavam essa organização sistemática.
E aí você ficava às vezes em dúvida, porque não há diferenciação de negrito ou itálico, e você se perdia dentro daqueles tópicos, o que estava dentro do que. Então foi uma coisa que eu prezei bastante, foi essa organização sistemática, né? Esses tópicos orgânicos, todos se conversam. Então se você tá dentro de você sabe que o próximo tópico vai ser A. Acho que deu para entender como é que funciona. Outra coisa que eu prezei também foi a qualidade, né? Eu sempre busco os melhores livros, as melhores videoaulas para colocar nesses materiais. E se vocês quiserem acompanhar isso mais de perto, de vez em quando eu compartilho com vocês. Gente, olha essa dica aqui, esse assunto tá muito bom nesse livro. Ou então, esse professor explicou muito bem esse assunto. Esse material em PDF tem muitas tabelas legais. Então, de vez em quando no meu Instagram, lá nos stories, eu compartilho. Porque eu tava produzindo os materiais e aí eu compartilhava com vocês essas dicas. Então, uma coisa que eu prezo é pela qualidade dos materiais. E eu demoro, às vezes, 4 horas para produzir um material de 4 páginas, de uma coisa, às vezes, que eu já tinha até base. Mas produzir um material para um terceiro é diferente de produzir pra gente. Então, eu sempre tive essa sensibilidade de trazer qualidade, com objetividade, com os melhores materiais, tudo isso. E focado no cargo de técnico e analista de tribunais. E aí, esses materiais, como eu falei, você recebe junto com o PDF que tem um cronograma com os links. Então, todo domingo você vai receber lá no seu e-mail, bem direitinho, a semana 1, a semana 2, a semana 3, tudo bem esmiuçado. Para tudo isso, para que você não se preocupe, porque eu sei da dificuldade de se organizar, gente. Não é assim, se você tá tendo essa dificuldade, não se sinta mal, porque isso é da maioria das pessoas. Eu que sou uma pessoa que sempre fui organizada, tive essa dificuldade no começo. Então todo o meu pensamento na hora de construir a mentoria, de como ela funciona, foi também pensando nisso. O que eu gostaria que tivesse no mercado quando eu estava estudando para essas provas? Então, essa organização é muito boa e eu acho que é o que faz total diferença no produto, no serviço que eu ofereço. E aí, que na primeira semana, além de você receber a semana 1, que é o cronograma, e os materiais referentes, né, os materiais de apoio, você vai receber os códigos. Porque a minha ideia na mentoria é que você não precise comprar nada além do que você já está comprando, que é a mentoria. Então, se por exemplo, você não tem material de lei seca, você não tem um vade-mecum, eu disponibilizo esses materiais na primeira semana do cronograma. Tá? Nesse primeiro domingo, também eu crio o grupo no WhatsApp com todo mundo que tá na turma. Então, o grupo do WhatsApp foi uma forma que eu pensei de aproximar as pessoas, porque o estudo para concurso, ele é muito solitário. Às vezes só você no seu círculo de amizade, na sua família, estuda para concurso. Então, a ideia de criar um grupo foi, além de eu estar ali disponível para tirar as dúvidas, as eventuais dúvidas que aparecem, porque apesar de eu explicar tudo direitinho no manual do aluno, a gente tem a reunião por Skype, eu sei que algumas dúvidas aparecem só durante a execução do cronograma. Então, o grupo serve para isso e também para a gente ter uma rede de apoio, porque vai estar todo mundo ali no mesmo barco. Se você está na semana 1 tendo alguma dificuldade X, todos os seus colegas vão estar na semana 1 talvez tendo a mesma dificuldade de que você está tendo. Então, o grupo tá ali para isso, pra gente se motivar, compartilhar experiências, compartilhar materiais gratuitos. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de avisar é quando tá tendo inscrição para o concurso X, falar, gente, a inscrição vai até dia X. Ou então, pediram para eu mandasse um vídeo mostrando como é o layout do meu caderno de revisão. Eu fiz um vídeo e mandei no grupo. Pediram para eu mandar um áudio falando sobre o concurso X, o que é que não tem na mentoria, o que é que tem. Então, para isso que serve o grupo, sabe? E com certeza as duas experiências que eu tive até agora, que é com a turma 1 e com a turma 2, foram muito positivas.
Eu sei que pessoas fizeram amizades que vão levar pra frente, entendeu? Então, outro motivo de eu ter criado esse formato de turma para mentoria foi justamente essa. Então, aí que passaram-se as 12 semanas. Na última semana do cronograma, na verdade, na 13ª semana do cronograma, você vai receber 2 simulados de questões da banca CESP. E esses simulados, as questões não foram feitas por mim, são questões realmente da banca, mas que fui eu que organizei, com base naquilo que a gente estudou durante a mentoria, e um para técnico e um para analista. E são eles que vão te guiar a partir dali sobre quais opções, quais estratégias adotar no seu estudo. Por que eu fiz isso? Porque eu não quero que ninguém fique preso a mim. Eu quero que todo mundo que participe da mentoria consiga caminhar com as próprias pernas após o término das 12 semanas. Justamente por isso que um dos objetivos da mentoria que está no meu site é o autoconhecimento. Como assim? Você vai testar vários tipos de estudo, vários métodos de estudo durante essas 12 semanas. Você vai testar a sua leitura, a sua habilidade de leitura, a sua habilidade de grifar, a sua habilidade de revisar por grifos, a sua habilidade de ficar sem produzir um material escrito durante algumas 12 semanas e mesmo assim fixar esse conteúdo, a sua habilidade de fazer questões por uma plataforma digital, que é o site do QConcursos, a sua habilidade de ler lei. Então tudo isso, essas 12 semanas vão servir para você experimentar mesmo, gente, porque assim, eu recebo muitas dúvidas. Como é que eu sei que isso dá certo pra mim? Infelizmente, não tem uma fórmula mágica. Você tem que testar e ver se aquilo dá certo pra você. Então, foi por isso que eu coloquei vários tipos de estudo durante as 12 semanas, que na minha opinião, e pelos meus estudos, porque eu sou uma pesquisadora ávida, com relação a métodos de estudo, eu sempre tô lendo livro, assistindo algum documentário. Pelas minhas pesquisas para os estudos de concurso público, essa foi o suprassumo do que eu já estudei, sabe, com relação a isso. Até por isso que eu coloco as videoaulas como um plus, porque o que eu identifiquei nas pessoas que vinham conversar comigo e me pediam ajuda é que usavam das videoaulas como um fim em si mesmo e não como um apoio. Então, tudo isso serve para você se conhecer melhor. E a partir dali, você traçar suas estratégias pessoais. Por isso que, além de eu enviar os 2 simulados, eu também mando um manual de como prosseguir. Eu não consegui pensar num nome melhor do que esse, então ficou manual de como prosseguir mesmo. Esse manual de como prosseguir é um arquivo que eu criei te orientando a prosseguir depois das 12 semanas do cronograma. É óbvio, né? Mas assim, eu especifiquei como você pode usar o cronograma, só que de outra maneira. Eu também expliquei como você pode reutilizar os materiais. Eu também falei sobre o estudo das matérias da parte geral, né, que é português, raciocínio lógico, informática e outras disciplinas. Tudo isso eu abordei nesse manual de como prosseguir. Então, esse material vai ser seu para sempre. Eu quero que ele te acompanhe até a sua aprovação. E eu sei que às vezes a gente fica num ciclo vicioso de trocar de material toda hora, e eu acho que essa não é a melhor estratégia. Não tô dizendo que se você faz isso você não vai passar, mas eu realmente acho que essa não seja a melhor estratégia. Então a ideia é que se você fez um investimento nesses materiais da mentoria, é que eles te acompanhem e que você consiga atualizá-los e várias outras coisas, né? Utilizá-los de maneira diferente. Quem sabe produzir um material mais resumido ainda. E aí eu explico quais são os tipos de resumo que você pode produzir, como mapa mental, fichas, etc. Então esse manual abrange várias coisas. Ele não é tão grande quanto o manual de como prosseguir, porque não tem necessidade de explicar tantas coisas. Mas lá eu explico tudo. Então, terminou essa parte de como que funciona a mentoria. Eu espero que tenha ficado claro.
E quais são as disciplinas que eu abordo, né? Porque eu tô falando aqui de como funciona na prática, mas eu não falei o que abrangia. As disciplinas são de constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, direito das pessoas com deficiência e ética no serviço público. Ou ética da administração pública, ética do servidor, depende do nome que você utiliza, né? Tem vários nomes para essa disciplina, mas acaba sendo a mesma. Então, foram as disciplinas jurídicas da maioria dos concursos de tribunais. Eu sei que muitos tribunais, principalmente os federais, têm cobrado outras disciplinas, como, por exemplo, previdenciário e tributário. Essas disciplinas ainda não estão nessas turmas da mentoria. Talvez haja uma atualização, mas eu tô pensando realmente. Mas assim, se você conseguir finalizar essas 8 disciplinas da mentoria durante essas 12 semanas e tá no ponto de só revisá-las e resolver a questão quando sai o edital, eu te garanto assim com toda certeza que você vai estar muito à frente de várias pessoas e você vai estar bem preparado. E essa é a ideia, que você... Tanto é que eu não penso nele como um cronograma de reta final. Eu sei que muitas pessoas já utilizaram e não tem problema, sabe? Porque às vezes você não conseguiria ver o tanto de coisa que a gente vê nessas 12 semanas. Então é um jeito bacana de se organizar. Mas a ideia realmente é que você consiga ver tudo isso, né? Avançar bastante no edital e ir revisando 3 vezes, né? Porque foi uma coisa que eu esqueci de falar, mas vou falar agora. Que você faz uma leitura do material e revisa ele 3 vezes, além da leitura da lei seca e da resolução de questões. Você consegue revisá-lo 3 vezes. E a ideia é que você esteja no ponto de só prosseguir com essas revisões e, quem sabe, focar nessas disciplinas mais surpresas do pós-edital. Como, por exemplo, no TJ Amazonas foi a parte mais de legislação extravagante do direito penal. Então essa é a ideia. E assim, pelos editais que eu já analisei, não só os que eu analisei para construir o edital base da mentoria, mas de todos esses outros, é muita coisa, gente. A gente vê muito, avança muito. Então, se você quiser ver um pouco mais sobre isso, tem um destaque no meu perfil onde eu boto só os depoimentos que eu recebi das pessoas que já fizeram as turmas. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que funciona, de onde estão essas informações aqui no site, tá bom? Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Tô filmando aqui a tela do meu computador. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Então, o meu site é esse aqui, catarinecosta.com. É só colocar lá no Google ou entrar pelo link que tá disponível no meu perfil do Instagram. Eu também vou deixar o link aqui no box de descrição. Para a mentoria, que é o que a gente vai ver hoje, eu vou clicar aqui na aba mentoria. Espero que vocês estejam vendo aí. Vamos ver se a internet colabora. Então, como vocês podem ver, a turma 3 está aberta. Mas se você está assistindo esse vídeo num período que não tem turma aberta, essa aba continua aqui. Então, você pode clicar para dar uma olhadinha para ver como funciona. Aí a gente aperta aqui, ver detalhes. Aí aqui, ó. Aqui você já tem acesso às amostras. Atualmente a gente tá com a amostra de... Tá baixando aqui em cima. A gente tá com a amostra de processo civil e constitucional. Tá aqui, ó. É um arquivo só, mas que tem todas essas 2 amostras. E aqui já dá pra ter uma noção de como que funciona os links. É tudo linkável. Aqui, ó, cliquei numa videoaula e já foi direto pra videoaula desse professor aqui que eu selecionei. Aqui no de questões a mesma coisa. Já vai direto pro que concursos, que é a plataforma que eu utilizei. Eu posso fazer um vídeo só sobre questões se vocês quiserem, tá? Ó, são 50 questões que a gente vai fazer dessa primeira aula de processo civil. E aí aqui você pode ver o resto do material, ó. Tudo separadinho, ó.
enunciados do FPPC, que é uma coisa que o CESP gosta bastante. Ó, tabelas. Outra coisa aqui, esquemas. Olha aqui. Isso aqui foi tudo eu que fiz. Então, ó, outra coisa que eu esqueci de mencionar é o estudo da jurisprudência. Eu faço a seleção da jurisprudência relacionada ao assunto, então é uma coisa que você não vai precisar estudar à parte, nem comprar um livro, nem adquirir qualquer outro tipo de serviço, porque já está incluso na mentoria. Então, eu sempre coloco aqui a jurisprudência ao final. E as súmulas também, tá? Eu também envio um material separado das súmulas, mas às vezes eu coloco as súmulas aqui. Aí aqui, a segunda amostra, que é de direito constitucional. Coloco também tabelinhas, ó. Vocês podem ver que eu gosto muito de tabelas. Eu acho uma coisa que facilita muito a memorização. Então, vamos lá, voltar para o site. Vocês já viram que a amostra tá aqui, né? Eu também tenho uma aba de dúvidas frequentes, olha. É bem grande a quantidade de dúvidas que eu coloco. Ó. E aqui também tem um conteúdo programático. Esse conteúdo programático eu fiz questão de colocar porque se você tem um concurso que não é de tribunal, por exemplo, e você tem dúvidas de que a mentoria serve para esse concurso, é só você analisar direitinho aqui nessa parte e comparar com o edital que você quer realizar. Então, dá para comparar direitinho quais são os assuntos que a gente vai estudar durante as 12 semanas do cronograma. E aqui, do lado esquerdo, tem o que é a mentoria, o que contém. Então, vocês podem ver que eu boto quais foram os editais que eu analisei, os assuntos mais cobrados. Isso tudo contém dentro do manual do aluno. Então, a gente tem uma reunião por Skype, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um cronograma semanal com a quantidade de questões. Aqui, ó, quais são os arquivos de lei que eu vou mandar, são todos esses aqui. Os simulados, o guia completo de como prosseguir. E aqui as expectativas ao final das 12 semanas, que é ter lido e revisado por 3 vezes o conteúdo proposto, ter lido as principais leis e códigos, ter resolvido em média, aqui tá errado, tá? É o dobro disso aqui, 3.600 questões do CESP, ter construído um material de revisão baseado em questões, que é o caderno de revisão, que eu explico como fazer no manual do aluno. Então, é isso, tá? Aí, para adquirir, você só precisa apertar aqui, adicionar no carrinho e escolher a sua plataforma de pagamento. Vou ver o carrinho aqui. E lá você pode finalizar com o PayPal ou com o PagSeguro, que eu vou apertar aqui. Aí, daqui você vai ser redirecionado para a página do PagSeguro. Quem já comprou alguma coisa no PagSeguro sabe como é que funciona, tá? Mas é bem intuitivo, bem tranquilo. E é isso, gente. Aqui no meu site vocês podem encontrar outras coisas, mas como não é o foco do vídeo, eu não vou explicar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, ou pode mandar direct lá no Instagram que eu respondo também. Espero que vocês tenham entendido, tenham se interessado. A gente vai ficar com a turma 3 aberta até o dia 20 de setembro, então tem um tempinho aí para você se inscrever. Essa vai ser a última turma desse ano, isso é uma certeza. E pro próximo ano, não sei como é que vai funcionar. Então, muito obrigada se você conseguiu assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.